Romanos 11, 22. Olha o que diz a Escritura. Eu vou, na verdade, pregar mais sobre o 23 e 24, mas vamos ler o 22 para dar continuidade do que foi falado na última semana. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram. Voltando. Romanos 11, 22. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade. Mas para contigo, bondade de Deus, se nela permaneceres. Doutra sorte, tu também serás cortado. Eles também, se não permanecerem na incredulidade, ele falando de quem? Dos judeus, da nação judaica. Eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para enxertar de novo. Pois, se foste cortado daqui, por natureza, era oliveira brava e contra a natureza, enxertado em boa oliveira, quanto mais não serão enxertados na sua própria oliveira aqueles que são os ramos naturais. Olha para cá, por favor. Se eu vi a pregação semana passada, não está tão difícil de entender isso aqui, mas eu vou fazer uma síntese rápida aqui. Na última semana, eu terminei dizendo que os atributos de Deus são inseparáveis. O que é isso, os atributos de Deus? As qualidades do Senhor. Nós não podemos separá-las, nós não podemos dividir Deus ao meio e pegar apenas aquilo que nós concordamos e rejeitar aquilo que discordamos. Porque é o que Paulo diz aqui no verso 23. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Ou seja, duas coisas que andam juntas. Um Deus bondoso e um Deus severo. Eu sei que nós vivemos numa época onde nos é apresentado um Deus manco, onde não é se falado absolutamente nada ou quase nada sobre o Deus severo, e em contrapartida ao Deus bom, o Deus é amor, só se fala sobre isso. Pastor, mas isso é um erro? Óbvio que é. Você não pode falar apenas uma parte dos adjetivos de alguém, você precisa descrever a pessoa por completo, quanto mais em relação a Deus. E eu terminei dizendo exatamente isso, que os atributos de Deus são inseparáveis. E talvez esse seja o motivo porque a igreja moderna está como está. Muitas pessoas. O IBGE diz que o número de cristãos tem crescido a cada dia sistematicamente, mas juntamente com o número de cristãos tem crescido a imoralidade, o adultério, a pornografia, o divórcio, o homicídio e mais um tanto de coisa, entre elas a corrupção. Justamente por conta disso daqui, olha, as pessoas separam os atributos de Deus. Eles não conseguem pregar um Deus irado, porque é isso que a Escritura diz. Lembra? Romanos capítulo 1, quando lá, um ano atrás, Paulo dizendo, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Olha o que é o Evangelho. É primeiro você saber que a ira de Deus, ela é derramada sobre as pessoas, que elas pegam ali a verdade e distorcem, colocam para debaixo do tapete. Só que esse Deus irado não é pregado, e por conta disso a igreja cristã, ou a pseudo-igreja cristã, tem se tornado o que nós vemos hoje. Paulo, ele está expondo que o único motivo de nós, gentios, termos sido aceitos por Deus, foi por conta da severidade de Deus para com os judeus, porque eles eram o povo de Deus. Ninguém aqui era judeu. Ninguém é judeu. Nós somos gentios. Gentil é aquele que não é judeu. E Paulo está dizendo aqui, no contexto de Romanos 11, que o único motivo de eu e você estarmos aqui hoje em um lugar de culto, o único motivo de hoje nós podemos sermos aceitos diante de Deus, de nós termos a salvação conquistada por Jesus Cristo, o motivo está aqui no versículo 23. Porque Deus foi severo para com os judeus e bondoso para comigo e com você. Nada mais explica, meu irmão, você e eu estarmos aqui essa noite, a não ser a bondade, a graça e a misericórdia de Deus. E Paulo ainda diz, por esse motivo nós não devemos nos gloriarmos. Porque, convenhamos, se você ganha um presente, você vai se vangloriar do que você ganhou? Não, você ganhou de graça. E é exatamente isso que Paulo está explicando. Eu quero passar apenas 2 princípios aqui hoje. Põe o primeiro ali, por favor, meu querido. Primeiro princípio, o contraditório Paulo. Contraditório entre aspas ali de propósito. Óbvio que ele não é contraditório. O que eu venho pregando há mais de um ano, essa epístola de Romanos, é que a salvação é mediante a graça, pela fé. Que nós não pagamos para ser salvo,
que nós não contribuímos com algo para ser salvos, mas a salvação é um dom de Deus, um presente dado a nós. Mas aqui parece que Paulo está falando diferente, não parece? Versículo 23. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade, mas para contigo a bondade, se nela permaneceres. Ou seja, parece que tem algo que tem a ver conosco, né? Se permanecermos, Deus vai ser bondoso conosco. Pastor, mas Paulo que ele não está ensinando algo diferente? Não está ensinando a justificação pelas obras, em vez de ser pela fé? Óbvio que não, de forma alguma. De forma alguma. E é isso que ele vem explicando mais aqui adiante. Eu sei que você pode pensar assim, pastor, aqui, Paulo ele não pode estar sugerindo, se você ler apenas esse texto, sem todo o contexto de Romanos 9, 10 e 11, se você ler apenas esse texto, você pode pensar assim, pastor, Paulo não estaria sugerindo que a nossa fé é aquilo que nos mantém salvo. Porque parece. Se permanecer, ou seja, se eu continuar com fé, eu continuo com a minha salvação. Se eu perder essa fé, juntamente com a minha fé, eu também perco a minha salvação. Ou, além, parece que Paulo está dizendo que a salvação pode perder e pode ganhar. Porque não é isso que ele diz a respeito dos judeus? Calma aí, mas se eles se quebrantarem, se eles se arrependerem, eles podem de novo ser enxertados, colocados de novo na oliveira. Ou seja, eles perderam, e de repente eles se comportam bem e eles voltam. Pastor, não é isso que dá para entender? Claro que não. É por isso que você precisa não apenas ler o texto, você precisa ler todo o contexto. Então é necessário a gente entender o que foi pregado nas 2 últimas semanas para a gente não fazer heresia em cima desse texto aqui. O que você temos que pensar é o seguinte: é possível um crente, um filho e uma filha de Deus perder a sua salvação? É possível? Eu digo para você, depende. Pastor, por que depende? Depende de quem te deu. Se quem deu foi Cristo, pode ficar em paz, não perde. Agora, se quem deu foi você através das suas obras, toma cuidado. Vai perder mais cedo ou mais tarde. Porque convenhamos, se a salvação é um presente de Deus para mim e para você, como que alguém dá um presente e tira? Você já viu isso? Eu pelo menos já vi. Tão triste. A criancinha vai lá, o papai leva o filhinho na festa e dá o presentinho lá para a menininha. Só que o filhinho dele faz um escarcéu danado, ele pega o presentinho de novo e diz que no outro dia vai trazer. Seres humanos, infelizmente, fazem isso. Eles dão presente e às vezes tira. Graças ao nosso bom Deus, o nosso Senhor, não é assim. Porque se o Senhor dá a salvação e nós perdemos, ora, Ele não tem todo o poder. Se Ele dá e Ele tira, Ele não tem todo o poder. Além do mais, olha, quando nós passamos pelo capítulo 8, você pode só botar aí umas 2 páginas, Romanos 8, 28. Fica fácil entender. Romanos 8, 28, Paulo diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ou seja, Deus nos chamou com o propósito. Daí no meio do caminho, o propósito de Deus parece que vai pelo ralo. Não dá. Versículo 38 de Romanos 8. Paulo diz assim: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ou seja, nada. Se Deus nos salvou, meu irmão, você pode ficar em paz. Se foi Ele que te salvou, se foi Ele que te deu a salvação, Ele vai conduzir a mim e a você até o final. É por isso que a nossa esperança tem que estar apenas nele. A nossa salvação vem dele. Além do mais, a Escritura cita vários outros textos que corroboram com isso aqui que Paulo está dizendo. Por exemplo, João 10, 28, diz assim: eu lhes dou a vida eterna, jamais, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Isso passa segurança para mim e para você. Quem dá a vida eterna é o Senhor. Eu lhes dou a vida eterna, jamais, jamais perecerão, e ninguém poderá arrebatar vocês da minha mão. João 17, 12. Jesus Cristo falando: quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome. O diálogo aqui de Deus Filho com Deus Pai. Quando eu estava com eles, guardavam o teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Aqui está se referindo a Judas. Olha o que Jesus está dizendo: o tempo que eu estive na terra,
com aqueles filhos que o Senhor me deu. Dos que o Senhor me deu, não perdi nenhum sequer. Nenhum, a não ser o filho da perdição, que já estava escrito, para que se cumprisse a Escritura. Isso passa segurança, mais uma vez, para mim e para você. Meu irmão, se eu e você somos filhos de Deus, você pode ter certeza, nenhum de seus filhos nenhuma vez escapou pelas suas mãos. Você acha que você vai ser o primeiro? Você acha que assim, ó, Deus nunca perdeu nenhum de seus filhos, mas no meu caso é um caso atípico. Sei não, hein? É meio difícil meu caso. Óbvio que não. Se a salvação e a chegada ao céu dependesse de nós, meu irmão, o crédito teria que ser dado a nós. É por isso que não é dado a nós, somente a Deus. Só que eu sei que tem algumas passagens que parecem que são difíceis de entender. Começa aqui porque elas parecem contraditórias. Parece aqui que a salvação é alcançada pela obediência e pela fidelidade. É o que Paulo está dizendo. Pelo menos é o que dá a entender se você ler só apenas isso aqui. Pastor, mas como que nós interpretamos versículos assim difíceis que dão a entender outra coisa? Olha, Martin Lloyd Jones, ele definiu isso de uma forma que eu creio, e eu não consegui achar outra melhor. Ele diz assim: todas as passagens que parecem colocar o ônus sobre nós e fazer a nossa glorificação depender da nossa fidelidade e persistência, ônus, como que eu explico uma palavra melhor? O mérito. Que ele está dizendo assim, olha, todas as passagens que parecem colocar o mérito sobre nós e fazer a nossa glorificação depender da nossa fidelidade e persistência, todas essas passagens são única e invariavelmente dirigidas à igreja visível, ao equivalente do Israel nacional. Como assim, pastor? Você sabe, hoje nós estamos aqui neste salão, isso aqui é chamado de igreja visível, porque é aquilo que nós vemos. Mas existe uma igreja invisível, e essa igreja é a igreja verdadeira. Qual é essa igreja invisível? É a igreja verdadeira, composta por todos os filhos e filhas de Deus. Pastor, mas qual que é a diferença desta visível para invisível? É que é o seguinte, esta qual nós vemos hoje, nós não podemos afirmar categoricamente que todos que frequentam uma igreja são filhos de Deus. Não podemos. Nós não podemos dizer que o simples fato de frequentar culto, cantar, tocar, ser dizimista, ser um bom pai, marido de uma só mulher, mulher de um só marido. Nós não podemos garantir que essas coisas provam que a pessoa é filho de Deus. É claro, se você é filho e filha de Deus, você vai fazer todas essas coisas. Mas o simples fato de frequentar uma igreja não prova que nós fazemos parte da verdadeira igreja de Deus. Só um exemplo que eu ouvi essa semana. Um culto muito poderoso, e eu estava ouvindo o pastor dizer, né? Poderoso, entre aspas aí. O pessoal ficou louco mesmo. Daí falaram para o pastor, volta no outro dia. Porque sumiu dor de cabeça, sumiu enfermidade, sumiu um monte de coisa. E o pastor disse, não, no outro dia eu também voltarei. Só que eu preciso ir mais cedo para orar, para preparar o espírito. E ele foi lá umas 2 horas antes do culto. Quando os irmãos chegaram na igreja, se no dia anterior tinha feito sumir dor de cabeça, no dia posterior fez sumir violão, fez sumir teclado, fez sumir bateria. Sumiu tudo da igreja, deu uma limpa, fez a rapa. Consegue entender que nem todos que pregam são filhos de Deus ou não? Que nem todos que estão dentro de um âmbito religioso, dentro de um salão cultuando o Deus verdadeiro, são filhos de Deus, é o que diz a Escritura. É por isso que a ênfase aqui do capítulo 11 são os 2 Israéis de Deus. Como assim? O Israel nação, geograficamente falando, e o Israel verdadeiro, que são os filhos e filhas de Deus, dos quais nós fazemos parte hoje. Lembra quando Paulo disse que nem todo Israel é de fato israelita? O que ele está dizendo em outras palavras é o seguinte, nem todo que diz que é crente é crente. Nem todo que frequenta uma igreja de fato é crente. De forma alguma. Mas dentro da igreja tem os verdadeiros filhos e filhas de Deus. E ele diz no capítulo 9 sobre Esaú e sobre Jacó. Olha aí, nasceu os 2. Mas filho da promessa foi só um. Aqui a nação de Israel ela foi rejeitada. A nação, no caso geográfica. Todavia os eleitos de Deus jamais foram rejeitados. É isso que Paulo vem pregando aqui, sobre o remanescente, sobre aquele povo. Olha, Deus rejeitou essa nação, Deus não quer mais essa nação. Posteriormente ela voltará, mas por hora Deus rejeitou Israel. Mas mesmo tendo rejeitado como nação, existem membros, existem homens e mulheres ali que são filhos de Deus, esses são eleitos, esses daí jamais serão rejeitados. É o caso de Paulo. Paulo era judeu. É o caso de Pedro. Lembra que Pedro, ele prega lá em Atos, e quando ele prega 3.000 pessoas se convertem? Ou seja, judeus
reconhecendo que Jesus Cristo era o Senhor. Ou seja, tem um remanescente. Em Mateus capítulo 8, diz assim a palavra do Senhor: digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus. Ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Mas calma aí, Deus escolhe um povo e depois rejeita o povo? Aqui os que foram rejeitados foram Israel como nação, os eleitos jamais. Aqueles dentro de Israel, que são o Israel verdadeiro, é o que diz a Escritura. Esses jamais, jamais, de forma alguma, perecerão. Portanto, meu irmão e minha irmã, você pode ficar em paz. Não há uma passagem sequer na Escritura que dê a entender que aqueles que são escolhidos, que aqueles que são eleitos por Deus, decaem da graça, se perdem e nunca mais voltam para o caminho do Senhor. Pastor, mas se o cara for filho de Deus e o cara teimar em viver em pecado, fique em paz. Se você for filho de Deus, a boa notícia para você é que Deus vai matar você, mas você não vai viver no pecado. Lembra em Corinto? Diz a Escritura que lá em Corinto, um homem estava tendo caso com a madrasta. E era crente, não era na cidade de Corinto, era na igreja de Corinto. Imagina, lá na Resgatar de Pina tem um cara pegando a madrasta. Que vergonha, hein? Dentro da igreja. Era crente. Provavelmente foi admoestado, foi confrontado, não se arrependeu dos pecados dele. O que aconteceu? Paulo disse, olha, reúne lá a voz do meu espírito. Entregue o autor de tal infâmia a Satanás, para que o corpo seja destruído, mas o espírito seja salvo no dia do Senhor. Ou seja, ele é crente. Vamos orar para Deus matar ele, mas ele não vai ficar no pecado envergonhando o nome do Senhor, não. Cuidado, vai fazer essa oração para você ter mais. Desviar, hein? Senhor, leva, rápido. Brincadeira. Mas eu e você podemos ter essa segurança que não há nenhuma passagem na Escritura que dá a entender que os eleitos podem decair da graça, de forma alguma. Talvez a aplicação na nossa vida seja a seguinte: primeiro, que isso traz segurança para mim e para você. Ufa! Saber que a nossa salvação não depende de nós, mas tira um peso das nossas costas. Que convenhamos, daí você está lá, você acredita que a salvação você perde. Daí você vem para o culto de domingo. Estou salvo, fui ao culto. Na segunda-feira você quebra o pau com a mulher, perde. Na terça-feira você vai ao pequeno grupo, recupera. Na quarta-feira você briga no serviço, perde. Na quinta-feira você vem ao culto, ganha. Imagina a angústia. Pessoas que vivem desse jeito, achando que a salvação perde, ganha. Pode ficar em paz. Eu e você saber que somos eleitos nos traz segurança de saber que jamais, jamais perderemos a nossa salvação. Pastor, isso não pode levar um cristão a ser relapso? Já que a salvação não se perde, eu posso viver do jeito que eu quiser. Não tem problema dar uma passeadinha ali no pecado, dar um carnavalzinho gospel ali. Meu irmão, se você de fato é filho e filha de Deus, você vai se santificar a cada dia mais, com certeza. Com certeza vai se santificar a cada dia mais. Mas eu sei que tem algumas passagens complicadas, como por exemplo Mateus 13, tem ali? Mateus 13, 13. Olha o que diz a Escritura. Sereis odiados por todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. Aí, pastor, mas a salvação não é por conta daquilo que a gente faz? Está escrito, Jesus disse, aquele que perseverar até o fim. Esse que perseverar até o fim, é esse que vai ser salvo. Sabe de quem aqui ele está falando? Ele está falando daqueles que de fato professam a fé, só que mais adiante, tempos depois, talvez até anos depois, se vê que eles não eram cristãos coisa alguma. Por isso se desviam. A diferença é que eles gostavam de culto. Eles gostavam de estar na companhia das pessoas. Eles gostavam das músicas que tocavam na igreja, da companhia dos irmãos, todavia nunca foram nascidos de novo. E o exemplo, talvez a parábola que mais tipifica isso, que mais explica isso, seja a parábola do semeador. Quando diz a Escritura que uma semente caiu à beira do caminho. E a semente ali falando de fato da palavra de Deus. Lembra? 4 sementes, apenas uma vingou. Então uma cai à beira do caminho, e Jesus vem explicar, olha, esse é aquele que ouve, só que ele não compreende. Então veio um inimigo e arrebata a semente. Ou seja, a pessoa veio, ouviu, quem se converteu. Depois ele diz, não, mas tem uma outra semente que caiu em solo rochoso, que era um solo sem raiz. Ela até ficou alegre no começo, mas aí começou a vir angústias, as lutas, as tribulações, se perdeu.
Depois ele diz aquela que caiu no meio dos espinhos. É aquela pessoa que de fato ouve a pregação do evangelho, mas as fascinações do mundo, as riquezas, acabam tirando o foco de Cristo. Ela acaba sufocada e morre. Portanto, responder a apelos em um culto não significa necessariamente que a pessoa converteu. É por isso que uma que nós não vemos nenhum exemplo da Escritura dizendo assim, olha, você que quer aceitar Jesus Cristo, sai do seu lugar e vem aqui à frente. Não, onde está isso? Em Inventários, capítulo 3? Não tem? É por isso que nós não fazemos esse tipo de apelo. Por quê? Às vezes a pressão psicológica na cabeça da pessoa é tão grande. Você precisa aceitar Jesus Cristo, porque se você aceitar Ele, você vai ter casa, comida, roupa lavada, carro novo, salário melhor. Meu irmão, isso aí tem 2, eu quero 2 desse. Daí a pessoa sai e vem. Só que às vezes ela foi movida pelo ambiente, ela não entendeu o que é o Evangelho. Às vezes o Evangelho nem foi pregado. Foi pregado apenas a questão da bondade de Deus, não foi pregado a severidade. Então ela vem, repete uma oração, eu, fulano, aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador. E pensa que está tudo resolvido. Daí ela volta para a casa dela dizendo assim, olha, puxa, eu estava perdido, agora tu aceita. Ah, então não tem problema dar uma escorregadinha, não. Isso, na verdade, acaba prejudicando ainda mais. O que prova que, de fato, nós somos filhos e filhas de Deus é que nós vamos perseverar até o fim. Isso você pode ter certeza. E segundo, e último princípio para encerrar, o problema da religião são os religiosos. O que eu e você, de fato, aprendemos com todo esse contexto de Romanos até aqui o versículo 24, e nós podemos usar de forma bem prática na nossa vida, é o seguinte: o pior problema da igreja é a igreja. O pior problema da religião, de fato, são os religiosos. Assim foi na época de Jesus Cristo. Quem foi? Quem foram aqueles que mataram a Jesus Cristo? Foram os ímpios? Não! Foram justamente os religiosos. Aqueles soldados romanos foram apenas instrumentos na mão de Deus para que o propósito de Deus fosse levado a cabo. Mas quem entregou a Jesus Cristo? Eram aqueles que eram donos da Escritura. Eram aqueles que tinham a lei. Eram aqueles que diziam que conheciam a Deus. Eles trouxeram um problema. Consegue ver que os que estão dentro da religião são os que mais prejudicam a religião? E por que eles fizeram essa lambança toda? Por conta de uma interpretação errada. Uma interpretação errada da Escritura levou à morte do Messias. E você acha que um pastor, por mais que tenha uma motivação boa no coração, eu não julgo a motivação porque isso nós não podemos julgar. Mas às vezes o pastor ele tem até uma motivação correta. Mas se ele interpreta a Escritura de forma errada, ele pode estar mandando a sua igreja para o inferno. Esses dias eu recebi uma foto de um médico que tinha receitado um medicamento lá. Meu irmão, você não entendia nada. Você tinha que fazer um curso lá, não sei na onde, para você ler receita médica. Só tinha um P e um riscão assim, ó. E a moça falou, é paracetamol. Eu falei, louco, é visão além do alcance? Como você enxerga isso daí? Um P e um risco. E nossa! Agora imagine o seguinte. Você chega lá com paracetamol que você tem que tomar. O médico dá um Rivotril para você, farmacêutico. Daí você toma. Ainda bebe depois. Acabou a sua vida. Tudo por conta do quê? Uma interpretação errada de um receituário. Meu irmão, se uma interpretação de uma receita de forma errada pode matar uma pessoa, a interpretação da Escritura de forma errada manda pessoas para o inferno. Isso que nós vamos ver mais adiante, na continuação de Romanos. Paulo, de fato, quanto mais ele crescia no conhecimento de Deus, quanto mais revelações ele tinha de Deus, ele tinha revelações daquilo que Deus já tinha escrito. Ele lembrava de tudo aquilo que Deus tinha escrito no Antigo Testamento, e por conta disso, a revelação vinha a ele. Quanto mais ele se debruçava sobre a Escritura, mais conhecimento ele tinha, e consequentemente ele era mais santo, e consequentemente mais usado por Deus. Você percebeu que nós não vemos em lugar algum os discípulos, os apóstolos, ou Paulo dizendo assim, olha, venham para o culto que hoje você vai sentir a presença de Deus. Você não vê isso. Você vê apenas eles expondo as Escrituras e acontecendo aquilo que Jesus disse, conhecereis a verdade, e a verdade
vos libertará. E mais adiante, quando Paulo fala dos mistérios, qual mistério é esse? Não é um mistério, coisa oculta, não. O mistério é Deus revelando ao homem. Portanto, meu irmão, uma fiel exposição da Escritura é o divisor de águas entre um falso pastor e um verdadeiro pastor. Entre uma falsa igreja e uma verdadeira igreja. Olha a forma como ela interpreta a Escritura. Aqueles que tiveram entendimento errado a respeito da palavra de Deus, foram os que trouxeram mais desgraça para o povo de Deus. Foi por isso que Jesus Cristo morreu. Portanto, se um dia você estiver ouvindo uma pregação, e o pastor, ou o ministro, ou seja lá quem for, falar dessa forma: Deus falou comigo, levante-se do seu lugar e vá embora na mesma hora. Vai embora. No mesmo instante. Deus não falou com ele. Deus falou com os profetas, Deus falou com os apóstolos, e nós estamos aqui apenas para trazer aquilo que já foi falado. Eu não estou aqui para passar novas revelações, não. Estou apenas aqui para interpretar da forma mais fiel possível aquilo que já foi revelado. A Paulo, a Pedro, a Tiago, a Elias, a Isaías, esses homens de Deus. É apenas isso. Uma vez eu falei para o pastor: olha, você sabe que nós somos apenas serventes de pedreiro na casa de Deus. Nós não somos engenheiro. Qual que é a diferença? O engenheiro é aquele que faz a planta. O pedreiro é quem? É aquele que apenas que executa aquilo que estava escrito na planta. Pastor nenhum é engenheiro. Pastor é pedreiro. O engenheiro foram os apóstolos. Então, portanto, se você ouvir alguém dizendo: Deus falou comigo, ou teve uma nova revelação, meu irmão, casca fora desse lugar. Uma interpretação errada matou o Messias, e você pode ter certeza, já estou encerrando. Uma interpretação errada pode matar o seu casamento, sabia? Pode matar o seu casamento. Há umas semanas atrás, um rapaz nem é da nossa igreja, conversava comigo sobre os problemas que ele estava passando no casamento dele, os problemas que deu na igreja que ele frequentava, e então ele saiu da igreja. Só que ele ficou desempregado. Aleluia. Se for para mim, depois atendo. Se puder pôr silencioso, irmãos, eu agradeço. Então, esse irmão, ele ficou desempregado, saiu da igreja, ficou desempregado, e sabe qual foi o conselho do pastor para a esposa dele que estava na igreja? Volta para casa da sua mãe. Separa dele. É sério? Volta para lá, porque com ele você vai passar fome. Eu fico pensando, da onde um ser tira algo parecido com isso? Deus falou com ele? Óbvio que não. Deus já falou e já estava escrito há muitos anos atrás que o casamento é até que a morte o separe, que aquilo que Deus uniu não separe o homem. E outra coisa, e no dia do casamento, quais são as juras que nós fazemos? Na saúde, na doença, na riqueza e na pobreza. Mas com o desempregado não pode então ficar junto mais. Daí tem que voltar para casa da mãe. Consegue ver o absurdo? Pessoas que reinterpretam a Escritura podem afundar um casamento, podem mandar vidas para o inferno. Isso é terrível. Tome cuidado. E para encerrar, é isso que nós vemos aqui. De fato, meu irmão, fuja de pessoas que reinterpretam a Escritura. Fuja de pessoas que têm novas revelações, de pessoas que têm visões, que na verdade é tudo visagem, essas revelações que é tudo revelamento. Se a pessoa não citar a Escritura, Deus não falou com ela. Se a pessoa vir, olha, eu estava orando e Deus falou comigo. Falou a Bíblia que Deus revela através desse livro preto aqui hoje. Se ela não citar algum dos 66 livros, Deus não falou com ela. Ou se falar qualquer outra coisa, você tem que comprovar aqui. É por isso que isso aqui é prumo, né, Edvaldo? Aquilo que faz para medir a parede, para vista reta, né? Isso aqui é o nosso prumo. Como que você vai saber se o que alguém falou para você é de Deus ou não? A partir do momento que você comparar com isso daqui. Uma vez veio uma irmã à nossa igreja, e ela falou que enquanto eu estava pregando, ela teve um revelamento. Eu falei, pastor, Deus me mostrava algo quando o senhor pregava. Eu falo, criatura, quero saber. O que é? Eu via. É sério. Sei sim, mas é verdade. Enquanto o senhor pregava, eu tive a visão. Eu via um rio de água suja, assim. É mesmo, e depois? E depois a água começava a ficar limpa. Aleluia, irmã. Arrepiado já. Arrepiado, não falei.
falei, irmã, mas o que significa isso? Pastor, agora o senhor vai orar e jejuar para Deus revelar para o senhor. Ah, mas tá de brincadeira com minha cara, né? Agora eu que tenho que pagar o preço para saber isso aqui? Pô, traz a revelação completa, criatura. Falso profeta de Ará que prendeu essas coisas. Ah, parecida, é? Não acredite em pessoas que reinterpretam a Escritura. Pessoas que dizem que tem revelação, e essas revelações são opostas àquilo que o Senhor diz. Portanto, se alguém chegar a falar para você, larga do seu marido, casa com outro, pode ter certeza, é o chifrudo, é o capeta, é o demônio na boca daquela pessoa. Se a pessoa manda você fazer alguma coisa que está contra a palavra de Deus, meu irmão, rejeite a pessoa e não a palavra de Deus. Portanto, para encerrar, os eleitos, de fato, eles não podem e não serão rejeitados jamais. Só que eu e você não podemos confundir ser filho de Deus com ser membro de igreja. Todo filho de Deus é membro de igreja, mas nem todo membro de igreja é filho de Deus. Lembre-se sempre disso. Hoje, infelizmente, as pessoas podem negar a divindade de Cristo, podem negar a ressurreição, podem negar essa doutrina da justificação pela fé. Mas elas pensam pelo simples fato de estarem dentro de uma organização, isso é o suficiente. E é claro que isso é errado. Então, que o Senhor possa nos dar graça a cada dia mais de entendermos que igreja vai além das reuniões às quartas e aos domingos. Que ser filho de Deus não é algo que nós conseguimos por conta do nosso mérito, mas sim a graça de Deus nos alcançando. Amém, meus irmãos?